Quero saudar os irmãos na paz do Senhor. Amém? Somos gratos a Deus pela oportunidade de estar na casa do Senhor, pelo privilégio de estar na presença do Senhor. Queremos louvar ao Senhor nesta noite com muita alegria. Aleluia, se expressar o melhor para o nosso Deus. Quero convidar os irmãos a se colocar de pé neste momento. Aleluias. Vamos estar lendo a palavra do Senhor, Isaías, capítulo 6. Aleluias. Isaías, capítulo 6, versículo 6. Isaías, capítulo 6, versículos 6, 7 e 8. Glória a Deus. Aleluias. Amém, amados? Isaías capítulo 6, versículo 6 a seguir, ao 8, diz assim: Mas um dos serafins voou para mim, trazendo na mão uma brasa viva, que tirara do altar com uma tenaz. E com ela tocou a minha boca e disse: Eis que isso tocou os teus lábios, e a tua iniquidade fora tirada, e purificado os teus pecados. E depois disso ouvi a voz do Senhor que dizia: A quem enviarei? E a quem há de ir por nós? Então disse eu: Eis-me aqui, envia-me a mim. Amém? Glória a Deus. Oramos. Pai, te damos graça pelo privilégio de estar na tua presença, na tua casa nesta noite. Somos gratos a ti, Pai amado, pela oportunidade, Pai. Pedimos ao Senhor que o Senhor venha, Pai, tomar o primeiro lugar deste culto, Pai, e venha falar de uma forma poderosa com cada um dos teus filhos, Senhor amado. Aqueles que já chegaram na tua casa, aqueles que porventura ainda estão a caminho da tua casa. Pedimos ao Senhor que o Senhor venha falar profundamente, Pai amado, do coração de cada um dos teus filhos, Pai amado, guardar com a tua potente mão de poder. E que o Senhor venha, Pai amado, tomar o primeiro lugar na vida de cada um, Pai amado, que nós possamos aqui ser dirigidos pelo Senhor, Pai amado, que a tua palavra possa achar guarida em nossas vidas, em nosso coração, Pai de poder, que os louvores, Pai amado, possam ser entoados aqui nesta noite, Pai amado, que o Senhor possa receber os nossos louvores como cheiro suave às narinas do Senhor, Pai amado Deus. E se porventura o inimigo tem colocado alguma coisa para impedir nesta noite o agir do Senhor, que venha agora, Pai amado, cair por terra em nome de Jesus, toda cilada do inimigo, toda seta do inimigo, Pai amado. Portanto, Espírito Santo de Deus, tenha, Pai amado, o primeiro lugar neste culto, Pai amado. Toma o primeiro lugar neste culto. Tu és bem-vindo neste lugar, Pai amado. Continua conosco, Pai amado. Também os nossos irmãos que estão, Pai amado, cultuando conosco nesta live, Pai amado, Deus. O Senhor possa alcançar vidas, Pai de poder. Aonde tiver uma vida assistindo neste momento, Pai amado, que o Senhor possa alcançar com as tuas mãos de poder. Que a presença do Senhor possa ser real, Pai amado, na vida dos teus filhos, Pai de poder. Não importa o lugar onde eles estão, não importa a distância onde estão, Pai amado. O que nós cremos e sabemos é que o Senhor está lá, Pai amado, falando assim como o Senhor está falando conosco aqui nesta noite, Pai. Continua conosco, é o que nós te pedimos, Pai, em nome de Jesus. Amém, Jesus. Amém, Jesus. Glória a Deus. Podem sentar, amados. Nós vemos aqui Isaías, né, quando o Senhor aqui escolhe, né, e consagrado para profeta. Nós vemos que quando chega a nós, né, aquela responsabilidade, nós começamos a questionar muitas vezes com Deus, né? Começamos a falar com Deus. Isaías no versículo 5 diz assim, né? Então disse eu, né, ai de mim que vou perecendo, porque eu sou um homem de lábio impuro e habito no meio de um povo de impuros lábios,
e os meus olhos viram o Rei do Senhor dos Exércitos. Mas um dos serafins voou para mim, trazendo em sua mão uma brasa viva, que tirara do altar com uma tenaz. Aqui ele começa a fazer a sua justificativa, né? Mas olha, logo eu, né? Sou um homem de impuros lábios, habito no meio de um povo de lábios impuros, né? Senhor, mas eu... E o Senhor então manda um anjo, vamos lá. Toca nos lábios dele, toca na vida dele. A partir desse momento não vai ter desculpa, vai ser transformado. E a palavra do Senhor diz que tocou nos lábios dele, e aquela iniquidade foi tirada, aquilo que ele achava que era um impedimento. E muitas das vezes nós também nos dias de hoje colocamos muitos impedimentos, aonde Deus já definiu, está decretado. Né? A vitória é sua, isso é para você, eu coloquei nas tuas mãos, não tem impedimento. E nós colocamos obstáculos, colocamos impedimentos. E aqui nós vemos que o Senhor então escolhe este homem, né? O Senhor toca nele, a vida dele é transformada. E o Senhor disse: a quem enviarei? E logo ele já se coloca à disposição: envia-me a mim. Né? Estou aqui à disposição, né? Pode me enviar, estou aqui para fazer a obra do Senhor. E assim também a nós, nos dias atuais que vivemos, colocamos à disposição do Senhor: Senhor, eis-me aqui para fazer o melhor para o Senhor. Não permite que nada venha tirar de você o privilégio de expressar para Deus o melhor, porque Ele te escolheu, não foi para qualquer coisa. Deus tem grandes coisas na sua vida para Ele fazer através do seu ministério. Amém? Vamos estar louvando ao Senhor com um hino muito conhecido para que todos louvam ao Senhor. 129, Caminho de Emaús. Aleluias. Bem conhecido. Amém? Para que todos louvam ao Senhor. 129. Aleluias. 2 discípulos no caminho de Emaús iam falando a respeito de Jesus. Um viajante dele se aproximou, não perceberam que era o meio do Salvador. Fica conosco, nosso amado e bom Jesus. Fica conosco pelo seu imenso amor. Como os discípulos te pediam no caminho de Emaús. Fica conosco, nosso amado e bom Jesus. Eles falavam a respeito de Jesus. Para um profeta que foi poderoso em obra, diante de Deus e todo o povo, aleluia. Este Jesus ainda hoje nos conduz. Fica conosco, nosso amado e bom Jesus. Fica conosco pelo seu imenso amor. Como os discípulos te pediam no caminho de Emaús. Fica
posso amar e bom Jesus. Aleluias. Que Ele possa continuar conosco nessa noite. Ele já se faz presente em nosso meio, amém? O Ministério Louvor vai estar louvando ao Senhor nessa noite. Amém. Vamos colocar de pé? Aleluia. Estamos aqui no culto de louvor e adoração ao nosso Deus. Nós sabemos que Ele é o digno de honra e toda a glória nessa noite. Que você possa adorá-lo de todo o seu coração. Amém? Digno de honra. Digno de honra e glória, levantamos nossas mãos para teu nome exaltar. Digno de honra e glória, levantamos nossas mãos para teu nome exaltar, porque grande és tu, maravilhas fazes tu, não há outro igual a ti, não há outro igual a ti, porque grande és tu, maravilhas fazes tu, não há outro igual a ti. Sabemos que outro que seja semelhante ao Senhor não existe, jamais existirá. Aleluia. E é por isso que a Ele nós damos a glória. Aleluia, Jesus. Porque dele
porque dele, por ele, para ele são todas as coisas, porque dele, por ele, para ele são todas as coisas, porque dele, por ele, Para ele são todas somente as a ele a glória, a ele a glória, a ele a glória, para sempre, amém. Quão profundas riquezas o saber e o conhecer de Deus, quão insondáveis seus juízos e os seus caminhos, quão profundas riquezas, quão profundas riquezas o saber e o conhecer de Deus, quão insondáveis seus juízos e os seus caminhos. A ele a glória, a ele a glória, a ele a glória, pra sempre, amém. somente a ele a glória, a ele a glória, a ele a glória, Pra sempre, amém. somente a quão profundas riquezas o saber e o conhecer de Deus, quão insondáveis seus juízos e os seus caminhos, quão profundas riquezas o saber e o conhecer de Deus, quão insondáveis seus juízos e os seus Caminhos. somente a Ele. Levante suas mãos, adore ao Senhor. Somente a Ele a glória. A Ele a glória. A Ele a glória. Pra sempre, amém.
Aplauda o nome do Senhor. Aleluias. A Ele glória, louvor. Aleluias. E adoração para sempre. Somente a Ele. Amado, neste momento, enquanto os irmãos vão estar ofertando e dizimando, quero convidar a Tainá, que vai estar louvando ao Senhor com o hino também. Neste momento, enquanto ela louva ao Senhor, né, com o hino, você vai estar louvando a Deus com os seus dízimos e com as suas ofertas, você que o trouxe nessa noite. Amém? Portanto, você está com a oportunidade de estar louvando ao Senhor com os seus dízimos e com as suas ofertas. Amém? Enquanto a Tainá vai estar louvando ao Senhor com o hino nessa noite. Aleluia. Cumprimento os irmãos com a paz do Senhor. Pra aquele que
Aleluia. Esse é no limite. Muitas vezes pensamos que não iremos conseguir. Pensamos que não tem mais jeito. Pensamos que não tem mais solução. Mas é neste momento que o Senhor entra em ação. Ele quer que você tenha um particular com Ele. Entra no teu quarto. Clame a Ele. Coloca diante dEle a sua necessidade. O que você precisa? O que você tem colocado diante do Senhor? Muitas vezes só questionamos com as pessoas as nossas dificuldades, os nossos problemas, mas esquecemos de falar para Deus, contar para Ele. Ele sabe, mas Ele quer que você fale para Ele, né? Tenha intimidade com Deus. Dobre o teu joelho, clame a Ele, amém? Se coloque de pé neste momento, vamos estar orando pelos irmãos que dizimaram, que ofertaram. Pai amado, somos gratos a Ti, meu Pai, por tudo que tens feito em nossas vidas, Pai. Somos gratos a Ti por cada oportunidade que o Senhor tem nos concedido, Senhor. Somos gratos a Ti pelo fôlego de vida que o Senhor nos deste, meu Pai. Somos gratos a Ti por esse momento, Pai amado, que aqui estamos na Tua presença, na Tua casa, onde o Senhor tem dado a oportunidade aos Teus filhos de estar dizimando, de estar ofertando, Pai amado. Senhor, que o Senhor possa continuar abençoando ricamente a vida de cada um dos Teus filhos, Senhor amado. Aqueles que puderam, aqueles que não puderam nesta noite dizimar, nem ofertar, mas que o Senhor possa conceder a oportunidade aos Teus filhos para que eles possam estar dizimando e ofertando na Tua casa, Pai. Abençoa grandemente a Tua igreja, o Teu povo, Senhor amado. Deus, tira todo o impedimento, tudo aquilo que o inimigo tem colocado, Pai amado, para impedir, Pai amado, o crescimento espiritual, o crescimento material, Pai amado. Deus, que venha cair por terra no poder do Teu nome, toda a estratégia do inimigo, Senhor. E que o Senhor venha, Pai amado, dar vitória a cada um dos Teus filhos, Senhor amado Deus. Nós colocamos nas Tuas mãos a Tua igreja, Pai. Abençoa o dizimista, abençoa os ofertantes, abençoa o dízimo, abençoa as ofertas para a Tua casa. É o que nós te pedimos, Pai, em nome de Jesus. Amém, Jesus. Ministério do Louvor, está louvando ao Senhor. Aleluia. Em tempos difíceis é somente o Senhor para nos fazer prosseguir, né? Somente Ele para nos dar força para continuar. Que ultimamente nós não temos vivido dias fáceis. Mas a presença dEle nos facilita em meio às dificuldades. E é por isso que o título desse louvor é O Grande Eu Sou. Se não é o grande eu sou, o grande Deus em favor das nossas vidas, nós não conseguimos prosseguir. Nós não conseguimos continuar, mas é a presença dEle que nos sustenta. Não é o alimento que nós comemos no dia a dia que nos faz ficar de pé, mas sim o Espírito de Deus que nos fortalece, o sangue dEle que nos lava, que nos guarda. É somente o Senhor. Ah, se não fosse o Senhor nas nossas vidas, nós não resistiríamos aos dias difíceis. Que você possa louvar de todo o seu coração, declarando que Ele é o grande eu sou. Tristeza ou dor.
dor, mas não ao pecado. Quero ver ossos secos voltando a viver, cantando a ti. Aleluia, Santo, Santo, poderoso, grande eu sou, que é digno, não há outro. Poderoso, grande eu sou, grande eu sou. Montanhas estremecem, demônios faz fugir, na menção do nome dele, Rei de majestade. Não há poder no inferno que possa resistir diante da presença e do poder do grande eu sou. O grande eu sou, o grande eu sou, grande eu sou, grande eu sou, o grande eu sou. Louve ao Senhor assim. Aleluia, Santo, Santo, poderoso, grande eu sou, e é digno, não há outro. Poderoso, grande eu sou. Montanhas estremecem, demônios faz fugir, na menção do nome dele, Rei de majestade. Não há poder no inferno, nada resistirá diante da presença e do poder do grande eu sou. O grande eu sou, grande eu sou, grande eu sou, grande eu sou, o grande eu sou. Aleluia, Santo, Santo, poderoso, grande eu sou, e é digno, não há outro. Poderoso, grande eu sou. Só Ele é o grande eu sou. Eu quero estar perto de ti, Senhor, do teu amor, sem tristeza ou dor. Eu quero ouvir vozes de anjos no céu, cantando a ti. Aleluia, Santo, Santo.
Aleluias. Grande é o nosso Deus. Amado, ainda de pé, quero convidar o presbítero Cássio. Já vai estar trazendo a palavra do Senhor pregada aos nossos corações. Já temos ouvidos aqui louvores, né, que tem falado aos nossos corações. E agora o completar, né, vem a palavra do Senhor para completar nessa noite, amém? Deixa Deus falar contigo nessa noite. Pai do Senhor, meus irmãos. Os irmãos podem se assentar, fica à vontade. A Ellen disse que viu escrito na internet que depois que passar essa pandemia a gente vai ter que usar a máscara 6 meses ao contrário, para poder voltar a orelha para o lugar, né? De tanto que está puxando para frente a nossa orelha. Essa é a questão de usar máscara. Irmãos, é rapidinho que eu vou ler, nem vou pedir para vocês abrir. Mas diz assim lá em Atos, capítulo 1, versículo 7. Na verdade no 6 diz assim: então os que estavam reunidos perguntaram a Jesus. Perguntaram ao Senhor: Senhor, quando será o tempo em que o Senhor Deus irá restaurar o reino a Israel? O reino a Israel. E respondeu-lhes Jesus: não vos compete conhecer tempos ou épocas que o Pai reservou pela sua exclusiva autoridade. Amém? Vamos orar. Senhor Deus, em nome de Jesus, nós queremos agradecer ao Senhor por esse culto, ó Pai, e por esse momento que vamos ouvir a Tua palavra, que o Senhor possa falar aos nossos corações, que possamos ser edificados pela palavra do Senhor, ó Deus. Abençoe cada um de nós, os irmãos que estão assistindo de casa também, que o Senhor venha falar aos nossos corações, ó Deus. Em nome de Jesus é que nós oramos. Amém. Deixa eu pegar aqui o meu esboço, irmãos. A gente faz esboço, esse dia eu estava até falando com o Gelson falando comigo. A gente faz esboço, passa um tempo escrevendo, mas depois, quando chega aqui, às vezes nem aproveita, que esquece de olhar, né? Mas eu vou tentar seguir aqui aquilo que Deus colocou no meu coração, né? E que Deus venha falar poderosamente a cada um de nós. Amém? Na verdade, inclusive, aproveitando o gancho com relação a respeito disso de fazer esboço, isso não invalida, né, a questão do Espírito Santo estar no controle. Na verdade, é bom que a gente sempre tenha esse hábito de anotar as coisas, porque a gente é humano e nos esquecemos, né? Quer ver um exemplo? Não sei se acontece com você, mas quantas vezes alguém pede uma oração e aí você diz que vai orar, uma causa importante até, e depois você esquece de orar. Mas se tivesse anotado no caderninho de oração, a gente não esqueceria, né? Como a irmã Neuza até compartilhou que tem feito, o caderninho de oração. Muitas vezes a gente vai orar e parece que passa o tempo e a gente, parece que acabou o assunto, né? Mas quando se tem um caderno de oração, você passa um tempo orando e às vezes ainda é pouco o tempo que você passa, né? E você lembra de tudo, simplesmente pelo hábito de anotar ali. O Espírito poderia ter te lembrado para a causa de orar, né? Mas isso não aconteceu. Então, se você tivesse anotado, é um hábito, né? E é inclusive para, como eu falei, que a irmã Neuza disse que tem feito, compartilhou com a gente. É um hábito assim muito bom para a gente poder orar, para ter assunto, digamos assim. Amém? Essa passagem, esse texto que nós acabamos de ler, irmãos, escrito pelo apóstolo Lucas, ela fala de Lucas, né? Fez lá a pesquisa dele e diz que em certo momento Jesus estava reunido, depois que ele morreu, ressuscitou, estava reunido com os seus discípulos, comendo com eles, quando alguém fez essa pergunta, né? Os discípulos perguntaram a Jesus: Senhor, quando é que Deus vai restaurar o reino a Israel? Ou seja, se você olhar o cunho dessa pergunta, está dizendo assim: quando é que o reino, né, esse reino terreno vai ser restaurado para o povo israelita? Né? E Jesus estava nesse momento, um pouco antes, né, como Lucas estava falando, Jesus estava aconselhando eles para que eles não ficassem, para que eles não saíssem de Jerusalém, né, que eles permanecessem ali em Jerusalém, até que do alto eles fossem revestidos de poder, né? Era para eles ficarem ali para receber o batismo com o Espírito Santo. Então, quando fizeram essa pergunta, e embora de certo modo Jesus tenha respondido, né, a pergunta deles, porque Jesus começou falando, dando essa resposta que nós lemos, mas aí em seguida ele continua falando: ó, não se ausente de Jerusalém, fica aqui para vocês receberem a promessa que o Pai fez, de que vocês serão batizados
com o Espírito Santo e tal. Embora Jesus tenha respondido à pergunta deles, o comecinho dessa resposta de Jesus, eu creio que se aplica a todas as gerações, se aplica às nossas vidas, às gerações que ainda virão, que é esse fato que Jesus falou assim, né? Jesus disse: não vos compete conhecer tempos ou épocas que o Pai reservou pela sua exclusiva autoridade. Né? Antes de responder realmente o que eles queriam saber, ou antes de falar sobre a promessa, Jesus falou: não compete vocês saber certas coisas. E isso se coaduna, né? Isso se alinha com o que está escrito lá em Deuteronômio 29, quando Moisés escreveu assim: as coisas encobertas pertencem ao Senhor, o nosso Deus, porém as reveladas nos pertencem a nós e aos nossos filhos, para sempre, para que cumpramos todas as palavras desta lei. Na verdade, o texto aqui de Deuteronômio, eu vou até ler aqui para os irmãos, que ele é interessante. Deuteronômio 29, a partir do 16, ele fala assim, né, Moisés estava falando, era um discurso de Moisés para o povo, né, já próximo da sua morte, finalzinho de Deuteronômio. E aí Moisés pega e está lembrando o povo da aliança que Deus restauraria com aquele povo, né, da obra que Deus queria fazer na vida daquele povo. E aí Moisés fala assim em certo momento: porque vós sabeis como habitamos na terra do Egito e como passamos pelo meio das nações pelas quais vocês viestes a passar. Vocês viram as suas abominações, vocês viram seus ídolos feitos de madeira e de pedra, vocês viram a prata e o ouro que havia entre essas nações, né? E aí é que às vezes a gente tem a ideia de que o povo ficou 40 anos no deserto, né, não vendo nenhuma alma humana, né? Mas você pode entender por esse texto que eles de certa forma passaram, né, por local habitado, né? E de certa forma talvez até chegaram a ver, né, conviveram um pouco ali para ver a prática daqueles povos, viram a riqueza deles, viram os deuses, né? E aí Moisés fala: vocês viram tudo isso, para que entre vós não haja homem, nem mulher, nem família, nem tribo, cujo coração hoje se desvie do Senhor, o nosso Deus, e vá servir aos deuses destas nações, para que não haja entre vós raiz que produza erva venenosa e amarga, né? Em outras palavras, vocês não façam essas coisas que vocês viram, para que não haja algo ruim no meio de vocês. Ninguém que ouvindo as palavras desta maldição, né, qual maldição? Que haja entre vocês erva amarga, erva venenosa. Ninguém que ouvindo esta maldição se abençoe no seu íntimo, dizendo: terei paz, ainda que ande na perversidade do meu coração. Né? Aí Moisés falando: ó, vocês não se enganem, em outras palavras, não se enganem dizendo assim: vou ter paz, vou andar do jeito que eu quero e vou ter paz. E aí Moisés fala: ó, pessoal, não se engane. E aí ele começa a falar de algumas maldições, né, poucas aqui nesse capítulo, de que as pessoas receberiam se afastassem do Senhor e fizessem o que aquelas nações faziam. E aí no finalzinho, lá no 29, né, ele fala assim, um pouquinho antes, ali no 24, 25, alguém pergunta, né, Moisés escreve como se alguém estivesse perguntando assim: mas alguém passará e verá o que acontecerá de ruim com quem se desviar do Senhor, e perguntará assim: por que o Senhor fez isso? Né? E aí ele fala: porque esse povo se desviou do Senhor. E aí no finalzinho então ele fala: as coisas encobertas pertencem ao Senhor nosso Deus, porém as reveladas nos pertencem a nós e aos nossos filhos. O que nós podemos entender de tudo isso é que poderia acontecer de o povo se separar, né, se desviar das promessas, das ordens do Senhor, ser amaldiçoado, a ponto de alguém falar: nossa, por que esse povo sofreu isso? E aí Moisés fala: a gente não tem resposta. Na verdade foi porque o povo se desviou, mas a gente não sabe porque foi tão grave assim, porque as coisas encobertas, o jeito que Deus faz, pertence a Ele, né? Nós não conseguimos entender muitas vezes porque certas coisas acontecem de certa forma, né? A gente não consegue entender os propósitos de Deus, nem às vezes para abençoar, como para amaldiçoar alguém. Essas coisas encobertas que nós não conseguimos entender, pertencem ao Senhor. Mas aquilo que já está revelado, aquilo que é claro, aquilo que a gente consegue entender, aquilo que Deus fala conosco através da nossa mente, do nosso espírito, da nossa alma, essas coisas que são claras, essas nós devemos observar, cumprir, para que tudo nos corra bem, em outras palavras, né? E aí,
quando a gente olha para esse tipo de essas instruções, a gente pode ver que isso também se alinha com o que está escrito nos evangelhos sobre o tempo do fim, sobre a tribulação, né, que ainda virá, porque Jesus ensinou nesse mesmo sentido. Lá em Marcos 13, 32, por exemplo, né, quando ele falava ali da tribulação que ainda virá, ele fala assim: mas a respeito daquele dia ou hora, ninguém sabe, nem os anjos no céu, nem o Filho, senão o Pai. Claro que pegando esse texto no contexto da grande tribulação, porque algumas coisas que Jesus profetizou, né, segundo os estudiosos da Bíblia, os homens sérios que estudam a palavra de Deus, que tentam, né, descobrir alguma coisa assim a mais na palavra do que nós que somos simples leitores, eles dizem que algumas profecias de Jesus, quando ele usou inclusive esses textos da grande tribulação, já se cumpriram, como por exemplo a destruição do templo de Jerusalém, né, quando os romanos entraram lá e destruíram. Mas nós sabemos que ainda há muitas coisas a acontecer, e Jesus, né, no mesmo sentido dos textos que nós já lemos, falou assim, ó, esse tempo, o dia, a hora, quando acontecerá, quando essas coisas forem consumadas, ninguém sabe quando isso vai acontecer. E aí, quando nós olhamos para a Bíblia como um todo, irmãos, nós não podemos saber quando certas coisas vão acontecer, né? Não compete a nós sabermos isso, né? E tem vários textos da Bíblia nesse sentido, como alguns que nós acabamos de ver. Mas nós podemos ter uma boa base, né? Nós podemos ter assim uma boa ideia do que vai acontecer. Nós não sabemos quando, mas nós podemos saber o que vai acontecer. E de certa forma, saber o que é mais importante do que saber quando, né? Quando nós falamos de vida espiritual, saber o que vai acontecer é muito mais importante, eu creio, do que você saber quando vai acontecer, né? Você tem que saber, se tem alguma coisa, você tem que saber o que vai acontecer, né? E embora nós não tenhamos muitos detalhes, né, do que vai acontecer, nós temos uma boa base, como eu falei, né? Dá para a gente conhecer sobre, saber o que vai acontecer no tempo do fim, né? Para que nós saibamos como andar, ou como cumprir aquilo que Deus deseja para as nossas vidas, amém? Tem até um louvor esses dias, ontem, eu conversando com ela até me lembrou de um louvor, né? Um louvor da Ana Paula Valadão, que novo, que até ela fala assim no refrão: eu já sei o fim da história, né? Até eu vi eles venderam uma camisa assim com essa frase, e na verdade quando a gente para pensar, é verdade isso, não é o que ela está falando, o que ela está cantando, é o que a Bíblia diz. Nós já temos essa capacidade de saber o fim da história, embora a gente não tenha a capacidade de dar detalhes, né, de como se será. Não estou falando nem de quando será, mas de como será certas coisas. A gente entende de um modo muito embaçado, digamos assim, né? Como o próprio Paulo falou, a gente vê as coisas como um espelho embaçado, né? A gente não tem detalhes realmente como será, como acontecerá certas coisas, mas nós temos a capacidade de saber qual será o fim da história, ainda que não possuamos todos os detalhes. E a nação israelita, o povo judeu, de certo modo, eles falharam nesses dois quesitos, em saber quando e em saber o que, porque quando eles não conseguiram identificar, né, por mais que tivessem escribas, estudiosos das escrituras, homens que eram muito religiosos, eles não conseguiram identificar quando que aconteceria as promessas que Deus tinha feito para eles. E aí quando esse tempo chegou, eles não conseguiram identificar que era o tempo, era aquele era o momento, né? O momento que Jesus estava ali no meio deles, que a promessa que Deus havia feito era ali, estava agora se cumprindo. Eles não conseguiram identificar esse momento. E o pior ainda é que muitos, né, eu falo dos judeus como nação, porque a salvação vem dos judeus, né? E tudo começou nos judeus, e os primeiros cristãos foram judeus, mas como nação, como um todo, eles não conseguiram entender o momento, identificar o momento, e também não conseguiram entender o que realmente iria acontecer. Eles esperavam uma restauração física e secular. Eles esperavam que viria um Messias, um grande rei, que ia tirar eles da servidão, que eles não iam ser mais escravos, né, em terra nenhuma, que eles iam dominar, né, que eles iam nessa terra dominar os reinos dessa terra, que eles iam ser um povo forte. Essa era a expectativa deles, talvez de voltar aos tempos de Davi, né, onde eles dominavam e não eram dominados. Agora eles eram um povo dominados, foram dominados por várias nações, né, depois do cativeiro. E nessa época de Jesus estavam sendo dominados pelos romanos,
E aí eles com aquela expectativa, quando virá? E aí até faz essa pergunta aqui que a gente leu em Atos 1:7. Quando o Senhor vai restaurar o reino a Israel? Porque a expectativa deles era essa, e eles falharam nesse ponto. Amém? Eles esperavam uma restauração física, secular, material, e não era essa não era a promessa que Deus tinha feito para eles. Não é que Deus não se importasse com esse aspecto da vida deles, não é que Deus não se importasse, né, com a prosperidade deles, não é que Deus não se importava com a vida material, ou mesmo não se importava com eles serem dominados por outros povos, povos pagãos inclusive. Não é que Deus não se importasse, mas é que para Deus, e a gente tem, né, um entendimento sobre isso, é que para Deus mais importante do que isso é a parte espiritual. Né, mais importante do que essas coisas materiais que são passageiras, né, esse reino, esse terreno, mais importante do que isso é a nossa vida espiritual. E aí quando a gente olha para o Senhor, por exemplo, qual é a promessa que Deus tinha feito? Né? Desde lá de Gênesis 3:15, quando o homem caiu, Deus já fez uma promessa dizendo assim, olhou para a serpente, né, e disse assim, da mulher, do ventre da mulher vai nascer um descendente e ele vai pisar na tua cabeça, né? Tu vai ferir o calcanhar dele, mas ele vai pisar na tua cabeça. E nós já vemos isso aí chamado de proto-evangelho, o primeiro evangelho, ou seja, o primeiro anúncio de boas novas, lá em Gênesis 3:15, já logo quando o homem caiu no pecado, Deus já fez uma promessa, e essa era a promessa de restauração. E aí ao longo os profetas vêm falando disso, Deus restaurará, né? Enviou João Batista, eu vou preparar o caminho daquele que virá para restaurar, sempre falando desse cunho espiritual, né? E o povo não conseguia entender isso, mas a promessa de Deus primeiramente era essa, porque isso é o que Deus mais quer, né? Restaurar a comunhão com o homem, né? Fazer o homem voltar a Ele, o seu espírito voltar a Ele, né? Digamos, o seu espírito ainda ter comunhão, voltar à comunhão com Ele, a comunhão que tinha sido perdida. Essa é a principal vontade de Deus. Amém? E quando nós falamos, irmãos, também desse assunto da volta de Jesus, né, o mais importante, como eu falei com os irmãos, é a gente saber o que vai acontecer, do que quando vai acontecer, né? O que vai acontecer com alguns e com outros, né? É isso que eu não posso esquecer, o que vai acontecer. E a Bíblia, né, já nos ensina, não é verdade? Se você é um leitor da Bíblia, ou mesmo não lê muito, mas se você frequenta o culto e realmente presta atenção nas coisas que são pregadas, você já é capaz de responder o que vai acontecer. Amém? A Bíblia já está clara. E por que isso acontece? Por que nós já sabemos? Porque o próprio Senhor, lá em Amós 3:7, diz assim, o Senhor Deus não faz nada sem antes revelar aos seus servos, os profetas. Tudo aquilo que Deus vai fazer, Ele primeiro, né, segundo a grande bondade e misericórdia dEle, Ele primeiro revela aos seus servos, aos profetas. Talvez se a gente olhar aqui para um olhar do Antigo Testamento, os profetas recebiam uma revelação maior, porque só eles recebiam o Espírito Santo, né? O Espírito Santo não pairava sobre todas as pessoas, mas sobre os profetas, sobre os sacerdotes e sobre alguns reis. Mas nos nossos tempos, o tempo que nós vivemos, o tempo da graça, essa dispensação que nós vivemos agora, a do Espírito, o Espírito Santo está em cada crente, né, que é fiel ao Senhor, e Ele revela as coisas a cada um de nós, né? E nós hoje somos os profetas, os mensageiros, os servos do Senhor. E nós, né, quem tem, né, quem tem esse privilégio de andar com o Senhor sempre revela o que vai acontecer. E na verdade, nós não precisamos de outra revelação com relação ao fim dos tempos, porque tudo que nós necessitamos saber é aquilo que Deus já revelou, né? As coisas que já estão reveladas, essas nos pertencem. Então, com base nisso, com o que Deus já fez, nos revelando tudo o que está escrito aqui, com base nisso, nós já temos a capacidade de saber qual é o fim da história, o que vai acontecer. Amém? Quando nós falamos, irmãos, dessa importância de saber mais o que do que quando, isso aí na verdade não se aplica só na vida espiritual, né? Isso aí se aplica em tudo. Quando eu falo assim, o que vai acontecer? Não é só na vida espiritual, né? Em todas as coisas. Por exemplo, se você pegar, no caso dos crentes, né, um casamento com julgo desigual,
você já sabe qual vai ser o fim dessa história. Salvo algumas exceções, algumas poucas exceções, né? Nós já sabemos o que isso vai dar lá na frente. Uma pessoa quando entra para a vida do crime, por exemplo, nós já sabemos qual vai ser o fim dela. Salvo algumas exceções, mas a maioria já está determinado, né? O seu destino já está traçado, se ele não sair daquela vida. Qual é o final, né, do bandido? Ou é a morte, ou é a cadeia, ou é a morte precoce, na verdade, ou é a cadeia. Esse é o final dele, salvo algumas exceções. Né? Por quê? Porque nós já temos essa faculdade. Isso não se aplica só na vida espiritual, né? O que eu faço, o que eu vivo, o que eu planto, né? A maneira como eu me comporto já vai traçando o meu destino, né? E quem está à minha volta já começa a ter, né? Se a gente olhar uns para os outros, a gente já começa a ver, ó, eu sei o que isso vai dar, eu sei o que isso vai dar, né? Porque isso se aplica em todas as áreas da nossa vida. E falando, né, algo que é espiritual, mas também que é terreno, né? A gente pode ver aqui um exemplo da Bíblia, da própria Bíblia, né? Vamos ver aqui, né, um exemplo real disso que aconteceu. Certa vez, Deus, preocupado com o bem-estar do seu povo, já não aguentando mais ver o povo sofrer, né? Olhou, digamos, né? Olhou não, ele entendeu que era o momento, né? Aquele era o momento que ele tinha determinado. Ele falou assim: esse povo já está sofrendo demais, agora eu vou tirar esse povo do Egito. E então ele pega e chama o seu servo Moisés, né, dá algumas ordens, fala para Moisés ir lá, né, para que aquele povo pudesse sair daquele sofrimento. Talvez alguns de nós podem pensar assim: mas se Deus se preocupa tanto com o bem-estar do seu povo, por que na verdade que ele deixou o povo sofrer? Né? Por que ele permitiu que o povo passasse por aquilo? Por que todo aquele sofrimento? Por que toda aquela escravidão? Né? Alguns podem se perguntar: não poderia ter sido diferente? Aí nós voltamos para Deuteronômio 29, 29. Nós não conseguimos entender por que Deus age de certa forma. Nós não conseguimos entender por que as promessas demoram tanto às vezes. Não conseguimos entender porque Deus promete um filho a Abraão, mas esse filho só nasce 25 anos depois, quando já está bem velho, né? Talvez, claro, eu estou falando assim grosso modo, a gente pode entender de repente para mostrar que o milagre é maior, né? Já nascer de um velho, de uma velha que não poderia ter filhos e tal. Mas muitas coisas que aconteceu na verdade na Bíblia, que está escrito, nós não conseguimos entender por que se deu daquela forma. E muitas coisas que acontecem na minha vida, às vezes acontece na sua, a gente também fica sem entender por que Deus age assim. E por que parece que Deus às vezes demora tanto para agir. Né? E aí a gente volta aqui para o Deuteronômio 29, 29. As coisas encobertas, a forma de Deus trabalhar, né, se não está revelada, se a gente não consegue entender, pertence a Ele. O que a gente não pode perder é a nossa fé. Nesse caso de Moisés, quando ele foi tirar o povo do Egito, se você for olhar lá em Êxodo 3, do 14 ao 21, você vai ver que Deus chamou Moisés, se apresentou a Moisés, né? Falou o que ele ia fazer, qual era a obra que ele ia fazer. Diz que Moisés teria que ir junto a Faraó. Ele falou que o coração de Faraó se endureceria, que o Faraó não deixaria o povo ir se ele não fosse obrigado com mão forte. E ainda falou que o povo ia sair de lá depois, ia levar toda a riqueza, ia despojar os egípcios, né? O povo, as mulheres iam pedir bens para as suas vizinhas, pedir roupas, pedir bens em geral, né? Mas não era só pedir bens. No finalzinho do capítulo 13, você vê dizendo assim que o povo ia despojar, ou seja, ia levar tudo, né, daquele povo ali do Egito. Então, quando Deus se apresentou, Ele já falou tudo para Moisés. Está vendo como que às vezes a gente não consegue entender, mas essa é a forma de Deus agir? Ele se apresenta a você, Ele fala quem Ele é, Ele dá a ordem do que deve ser feito, e Ele fala o que vai acontecer, já faz a promessa no final, e aí Ele só aguarda o tempo chegar para cumprir a promessa. Foi o que aconteceu com esse povo. Moisés, eu sou Deus, né? Eu estou me apresentando, você deve fazer isso, isso e isso, mas você vai passar certa dificuldade, você vai sofrer um pouco, mas depois o povo vai sair daqui, vai levar os bens dessa nação, né? Vocês vão para tal e para tal lugar, e assim vai acontecer com vocês, e assim foi, né? Porque Deus faz todas as coisas, mas antes Ele revela aos seus servos, ainda que não seja com muitos detalhes. Amém?
O problema é que às vezes a gente, né, no nosso caso, falando de nós é a mesma coisa que aconteceu com esse povo. Né? E falando da nossa vida espiritual, é a mesma coisa também. Jesus se apresentou a mim e a você. Ele disse quem ele era. Ele falou e ele fala, continua falando o que ele quer. Ele deu as suas ordens, deixou as suas ordenanças, né? Às vezes te lembra disso, fez já as promessas. São todas as coisas que já se concretizaram na sua vida. Né? Você já foi apresentado a ele, você já recebeu as instruções dele e você já recebeu a promessa dele. A única coisa que está faltando é essas promessas se cumprirem. Mas os outros 3 passos já foram feitos. Amém? Só que às vezes a tribulação, né, as dificuldades da nossa vida fazem com que a gente esqueça dessas coisas. Então a gente precisa o quê? Aprender a exercitar a nossa fé. Né? Domingo mesmo, um pastor perguntou, quem tem promessa? Por mais que talvez você pense que não tem promessa, você tem que crer que pelo menos uma promessa na sua vida você tem, que é a promessa de um dia ir morar com o seu Salvador. Né? Quando alguém te falar, você tem promessa? Você pode erguer a mão e falar, eu tenho uma promessa. A promessa de me encontrar com Cristo, já está prometido isso a você. Né? E o que você precisa fazer, ele já falou. É só você agora aguardar esse cumprimento. Mas como eu disse, irmãos, às vezes o dia a dia, a dificuldade, a incredulidade do homem, a pequenez da nossa fé, vai fazendo com que a gente esqueça essas coisas. Vai fazendo com que a gente esqueça quem é Deus. É o que Ele fez, o que Ele prometeu. Às vezes pode chegar, né, até algo assim mais assim, pior, né, algo pior de esquecer, até desacreditar realmente se essas promessas são reais. E esse é o momento da gente exercer a fé, né, de que vai acontecer. Né? Quando nós olhamos lá em Romanos, inclusive, fala que tudo que foi escrito para nosso exemplo, para que a gente aprenda com isso. Né? As promessas de Deus sempre se cumprem. Nós podemos ver exemplos bons da Bíblia, quando nós pegamos a vida de José, né? O que Deus falou, os sonhos que ele teve, aconteceu, né? Aconteceu não da forma que José esperava, né? De passar todo aquele sofrimento, mas o que ele prometeu lá atrás, de que ele estaria, né? Que 11 pessoas se curvariam diante dele, né? De que ele dominaria. Essas coisas todas aconteceram, se cumpriu no tempo certo. Nós podemos ver também na vida de Davi, as promessas que Deus fez se cumpriu. Esses são exemplos bons que nós podemos copiar, mas também tem exemplos maus. Nós podemos ver a vida de Eli, as promessas que Deus fez a Eli, se você não corrigir seus filhos, vai acontecer isso e isso com seus filhos, e aconteceu, né? E a tragédia que foi na família de Eli. Nós podemos ver a vida do rei Saul, que era um homem que Deus tinha feito uma aliança com ele, para que ele pudesse governar, a descendência dele que ia governar Israel, se ele andasse nos estatutos, nas ordens que Deus tinha dado. Deus se apresentou a Saul, encheu ele com o espírito dele, ele chegou, né, naquela passagem lá onde ele estava procurando os animais do pai dele, foi cheio do espírito, profetizou, Deus se apresentou a ele, ungiu ele como rei, fez uma promessa boa, falou, só observe aqui as coisas que eu quero que você faça, mas Saul não conseguiu observar. Então nós podemos ver que a promessa feita por Deus ao homem só não se cumprirá se o próprio homem não observar os estatutos. Né? Essa é a responsabilidade nossa na salvação. Né? O homem não pode se salvar por nada do que ele faz. E Jesus falou isso aos discípulos, né? Isso é impossível para vocês. Mas Deus já preparou a nossa salvação. Né? Deus já fez promessa a cada um de nós. E essas promessas, elas só não se cumprirão se nós mesmos não observarmos aquilo que Deus quer. Amém? As promessas de Deus se cumprirão, irmãos. O problema, né, como até já falei, está escrito aqui, mas já acabei falando, são as adversidades, que levam a gente a esquecer dessas promessas. Né? E ainda que pareça demorar as promessas de Deus, né, se você olhar para a sua vida, ainda que pareça que as promessas de Deus estão demorando, o que é a nossa vida perto da eternidade? O que é? Vamos supor, se você viver 100 anos da sua vida, né? Se for 100 anos esperando a promessa, desde o dia que você nasceu, você está esperando essa promessa, né? E eu não estou falando da promessa aqui física, das coisas materiais, eu estou falando da promessa de encontro mesmo com o seu Salvador,
né, do alívio da sua alma, o alívio da tristeza, de jogar fora todo o choro, né, de não ter mais sofrimento, alegria perpétua, né, onde só haverá riso e não mais tristeza. Essa promessa, tem pessoas que estão tristes na sua alma, profundamente machucadas, né, vendo situação ruim às vezes na sua família, elas mesmas sofrendo algumas coisas, são coisas assim que traz muita tristeza, ainda que seja 100 anos de tristeza na alma. O que é a nossa vida, o que é 100 anos perto da eternidade que Deus nos prometeu? Porque uma hora nós vamos se encontrar com Ele, e todo choro acabará, toda lágrima secará, haverá sorriso, alegria, né, no nosso interior, digamos assim. Isso vai acontecer, por mais que pareça que esteja demorando, vai acontecer. Nós temos que exercitar a fé, crer nisso, porque as promessas de Deus se cumprirão. Amém? E para finalizar, irmãos, aqui, nós lemos aqui no Atos 1:7, né, no começo, né, que Deus falou assim, ó, aquele negócio do quando e o que, né? Quando que vai acontecer a restauração? Aí Jesus falou, ó, os tempos não competem a vocês saber. Quando, não precisa saber. O que vocês precisam saber é o quê? E aí no 1:7 nós falamos sobre isso, e no 1:10, 10 e 11, um pouquinho depois, né, Jesus, a Bíblia diz ali que Jesus foi assunto ao céu, foi subindo, e o povo ficou olhando, né, para ele. Então apareceu 2 homens, e 2 anjos no caso, né, que falou assim, e estando eles com os olhos fitos no céu, enquanto Jesus subia, eis que 2 varões vestidos de branco se puseram ao lado deles e lhes disseram, varões galileus, por que vocês estão olhando para as alturas? Esse Jesus que dentre vós foi assunto ao céu, virá do modo que vocês os viste subir. Né? Jesus falou, vocês não precisam saber quando, mas os anjos falam assim, ó, vocês têm que saber que o quê? É esse Jesus que está subindo, para que vocês estão olhando? Esse Jesus está subindo, assim ele vai descer, assim ele virá. Né? Nós podemos ver que é uma promessa aqui, né? Se for relacionar Jesus aqui no meio, se for colocar Jesus, né, naquele momento, Jesus subindo, né, se a gente for olhar aqui, a gente pode ver como se fosse uma última, embora não tenha sido o próprio Jesus que falou, foram os 2 anjos, 2 homens vestidos de branco, embora, né, tenham sido eles, mas é como se o próprio Jesus estivesse falando assim, ó, é a última coisa que eu estou falando para vocês, eu estive aqui, eu vim, eu me apresentei, eu fiz as promessas, eu estou subindo agora, a última coisa que eu quero falar para vocês aqui ainda, né, antes de sumir dos olhos de vocês, eu vou voltar dessa forma, do jeito que vocês estão vendo, né, é como se fosse uma última palavra, embora não tenha saído da própria boca dele, sim dos anjos, né, mas é como se fosse finalizar, ó, ele está indo, mas ele vai voltar. Gravem isso, guardem isso, se lembrem que é isso que vai acontecer, embora vocês não saibam quando vai acontecer, mas isso vai acontecer, é o quê? E é isso que eu preciso guardar, é isso que eu preciso crer, para isso eu preciso exercitar a minha fé, não é algo fácil, não é só falar, eu creio, não, é um exercício de fé, é de realmente colocar a esperança nisso, né, de que esse Deus, do jeito que foi, virá, né, e vai restaurar para sempre, né, como a gente já falou, a vida do ser humano, né, toda tristeza vai ser jogada fora, amém? Que você possa guardar essa palavra, meditar nela, exercitar a sua fé, né, embora você não entenda algumas coisas, ou não entenda, às vezes alguém vem falar com você não vai ter resposta, embora não entenda, não deixe a sua fé se abalar por causa disso, apenas creia que o que Deus prometeu se cumpre, cedo ou tarde se cumpre, no tempo determinado, né? Às vezes a gente nem vai ver o que Ele está prometendo aqui, como Abraão não viu. Abraão, você vai ser pai de nações, né? Não vai dar para contar os seus descendentes, só se alguém conseguir contar a estrela, vai conseguir contar os seus descendentes. Abraão não viu nada disso, Jacó não viu nada disso, né? Mas isso se cumpriu, o povo herdou a terra que Deus tinha falado, né? Talvez alguma promessa, pode ser que você nem veja, mas ela vai se cumprir de alguma forma, amém? Creia nisso, guarde isso, e vamos aplaudir o Senhor Jesus.
Amém, irmãos? Quero cumprimentar todos com a paz do Senhor. Eu creio nessa promessa. Nós estamos passando por um período difícil na terra, mas a promessa permanece de pé. A promessa permanece. Nós sabemos que assim como Ele foi, Ele virá para buscar a sua igreja e o seu povo. Amém? Então vamos colocar de pé, vamos estar orando. No domingo vamos estar aqui novamente. De manhã tem EBD, está uma benção, os irmãos venham participar. Os irmãos que estão nos acompanhando em casa, você está convidado, todos para participar. E à noite o culto abençoado, onde vai estar pregando a palavra de Deus a nossa irmã Kézia. Vai ser um culto abençoado para louvor e glória do nome do Senhor. Então vamos orar já agradecendo a Deus. Pai querido, nós te louvamos, Deus, agradecemos, Pai, por esta palavra, cremos nas tuas promessas, Senhor meu Deus, cremos, Pai querido, num dias melhores, meu Deus. Sei que estamos passando por um momento difícil, Pai, mas eu sei, meu Deus, que algo novo está para acontecer, Senhor. Continua conosco, Pai, olhe para a tua igreja, olhe para o teu Espírito, Pai querido, aqueles amigos, irmãos que estão nos acompanhando através dessa live, Pai, eu coloco nas tuas mãos neste momento, Deus. Visita cada lar neste momento, visita cada casa neste momento, Pai, meu Deus que está no céu, olhe por essa nação, por este país, meu Deus, tenha misericórdia do teu povo, Pai. Estamos passando um momento difícil aqui na face da terra, meu Deus, mas, Pai querido, estamos de pé na tua presença, cremos na promessa, cremos no renovo, cremos no avivamento, Pai, que virá sobre a tua igreja, sobre o teu povo, Pai, meu Deus que está no céu. Neste momento visita aqueles que se encontram enfermos, Pai querido, olha ali pelo Joel, meu Deus, que está em Cacoal, Pai, eu coloco nas tuas mãos. Olhe por aqueles que estão acamados, olhe para minhas filhas, Pai, ali em Curitiba, Deus, eu coloco nas tuas mãos neste momento, Senhor, meu Deus que está no céu. Olhe pelas vidas que estão lá fora, Senhor meu Deus, quantos estão no lamaçal do pecado, quantos que não conhecem a tua palavra, meu Deus, venha mover, venha levantar a tua igreja, Pai, aqueles que estão acomodados, Pai querido, aqueles que estão desanimados, meu Deus, coloca de pé, levanta, Senhor meu Deus, Pai querido, a promessa continua de pé, e nós temos que continuar louvando e exaltando o teu nome, Senhor. Seja com a tua igreja, Pai, e continua nos abençoando, é que nós pedimos em nome de Jesus Cristo, amém. Estenda as tuas mãos, que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que o amor de Deus e as ricas consolações do Espírito Santo sejam sobre todos, e todos digam amém, e uma salva de palmas ao Senhor.